hoje com um assunto muito importante para nós, né, de regime próprio, não sei no município de vocês, a questão de prova de vida. Né? Ficamos um tempo sem fazer devido à pandemia e agora estamos a todo vapor. Principalmente quem tem progestão, que é obrigatório ter esse controle e é um requisito no progestão. Então, para isso, nós vamos convidar a nossa, vou chamar de colega, né, que agora já está no Ministério da Previdência, e vai estar nos ajudando e passando todas as informações com relação de como operacionalizar esse sistema que está disponível para nós, que é uma novidade, mas eu acho que vai ser muito útil para todos nós de RPPS. Então, Ildiane Castro Silva, ela vai falar sobre prova de vida no Comprev e as principais novidades no sistema do Ministério da Previdência Social. Ildiane, muito bom dia, obrigado pela presença, e vamos explorar bastante, né, todo esse seu conhecimento. Obrigada, Sorreide. Prova de vida, na verdade, é no CADPREV, é que confunde mesmo. Comprev, CADPREV, é muito sistema, né? Você vai falar daí? Pode ser. Pessoal, bom dia novamente. Eu sou Ildiane, sou servidora do INSS desde 2010. Estou atuando lá no departamento desde janeiro e estou à frente do projeto Prova de Vida. Estou com esse desafio. E a minha ideia hoje aqui é tirar todas as dúvidas de vocês, deixar vocês bem tranquilos para utilizar esse módulo. A ideia hoje é falar do Prova de Vida, eu vou tentar explorar ao máximo, mas tem outros sistemas aí que têm novidades. A ideia, num segundo momento, é falar desses sistemas, apenas pincelar as novidades, porque o nosso principal objetivo aqui mesmo é falar do Prova de Vida e que vocês saiam daqui bem seguros para utilizar esse módulo. Então, o Prova de Vida ele é fruto de uma parceria com o Departamento, né, de Regime de Previdência do Serviço Público, que vocês conheciam como subsecretaria, né, e agora é departamento. Então, nós fizemos essa parceria com o aplicativo do GovBR. O aplicativo do GovBR é um aplicativo que já é conhecido, muitas pessoas utilizam, né? O INSS já utilizava, outros órgãos já utilizavam, mas o que precisava ser feito era justamente uma alteração sistêmica de um sistema próprio para fazer a integração com o GovBR. Né? Vendo essa oportunidade, o departamento pensou em fazer um sistema que já atendesse a todos. Em vez de cada ente ficar fazendo a integração com o GovBR, por que não fazer um sistema só, em que todos os entes pudessem apenas utilizar e que cada um não tivesse esse retrabalho de fazer a parceria, de firmar, né, os termos que eles utilizam. Então, ficaria muito mais fácil para todo mundo. Então, a gente encarou esse desafio, firmou essa parceria. Não é uma coisa fácil de se fazer, demorou um pouco para sair, mas saiu. Então, assim, como eu estava falando, não há nenhuma necessidade de pedido de adesão do ente. Né? Essa parceria já foi feita pelo departamento. Então, quem tem acesso ao CADPREV, é só entrar, utilizar, e tem um módulo lá específico para fazer essa utilização. Então, você não precisa falar com o GovBR, não precisa falar com a equipe. Alguns entes, né, depois a gente ficou sabendo que já estavam iniciando essa parceria, já estavam fazendo a adaptação dos seus sistemas para fazer esse pedido de adesão. E aí, não precisa mais, você pode, só utilizando pelo CADPREV, você já consegue fazer isso. Né? Hoje, a utilização é através do perfil do representante legal ou do gestor do recurso que tenha sido nomeado como dirigente dentro da estrutura de gestão. Né? Algumas pessoas já falaram que precisaria ter um perfil para o CADPREV, dentro do CADPREV, para utilizar a prova de vida, e nós já estamos trabalhando nisso. Então, futuramente, vai ter um perfil diferente, porque a gente sabe que não é o representante legal, o dirigente, que vai operacionalizar o sistema. Né? Então, vai ter um perfil específico para prova de vida em breve, mas, por enquanto, a gente está utilizando esse perfil. Outra coisa importante que vocês precisam saber
é que o ente ele não interage com o aplicativo do GovBR. O aplicativo do GovBR, quem utiliza é quem vai, de fato, fazer a prova de vida. A interação de vocês ela é total com o CADPREV. Então, o CADPREV ele recebe as informações e, através do aplicativo, o aplicativo passa a informação para o CADPREV e vocês visualizam todas as informações de retorno no CADPREV. Mas é importante que a gente saiba e entenda como funciona o aplicativo. Eu vou explorar isso daqui a pouco, porque a gente precisa orientar as pessoas que vão utilizar. Mas, de fato, a gente não utiliza o aplicativo dentro do nosso procedimento. Então, aqui é uma visão geral daquilo que eu estava falando. O envio dos dados dos beneficiários, o RPPS envia esses dados, e há um processamento de informação dentro da DataPrev. Esse processamento é para que, primeiramente, a DataPrev verifique, junto ao CIRC, se há algum óbito. Por quê? Porque se já há um óbito, ele não manda para o aplicativo fazer a prova de vida. Então, isso aí foi uma forma, dentro dessa parceria, da gente também não sobrecarregar o aplicativo do GovBR, porque eles não utilizam prova de vida só para a gente, utilizam para o INSS, para as Forças Armadas, então eles têm parceria com vários entes. Então, a ideia é que a gente minimize o processamento deles, até porque eles estão trabalhando, começando agora, e precisa ter uma infraestrutura boa de processamento. Então, a gente decidiu fazer esse meio caminho do CIRC, para que não fosse, até para não chegar, né, uma mensagem no aplicativo para aquelas pessoas que já são falecidas. Mais na frente eu vou explorar um pouquinho também o CIRC, fiquem tranquilos que a gente vai falar do CIRC, como proceder e como que chega essa informação para a gente. Depois que a DataPrev faz essa verificação no CIRC, aí há o processamento, de fato, da solicitação. Aqueles beneficiários que não indicaram óbito, ele vai fazer uma segunda verificação nas bases do governo federal, ou seja, se a pessoa fez alguma ação, fez algum serviço dentro do governo, também já é uma prova que ele está vivo, né? Então, é mais ou menos como se fosse uma prova de vida invertida. Esse tópico também vou explorar um pouquinho mais lá na frente, vocês vão entender melhor. E, finalmente, a prova de vida digital no aplicativo, que é o último momento, que é todo aquele procedimento em que é feito prova de vida através do reconhecimento facial. Todo esse resultado, tanto do CIRC, quanto do prova de vida nas bases, quanto na prova de vida digital, o resultado dele sai no relatório lá no CADPREV. Tá bom? Então, essa aqui é a visão geral, a gente vai passar por cada uma delas, para que vocês entendam como funciona cada um desses passos. Então, aqui é a portaria que autorizou a ferramenta de apoio, né? Nós estamos chamando de ferramenta de apoio à gestão, porque, de fato, é uma ferramenta de apoio à gestão. Nós não estamos trazendo essa atribuição do prova de vida para o departamento, né? A gente está fornecendo uma ferramenta que apoie vocês dentro do procedimento que vocês já precisam fazer. E ela é um apoio. Não há prejuízo para qualquer outro tipo de atividade que vocês queiram fazer para comprovar a prova de vida, né? Nós entendemos que ela vai ajudar muito, mas fica a cargo de vocês, do ente federativo, entender a ferramenta e adaptar ela para a realidade de vocês. Então, para quem ainda não viu, lá no CADPREV, deixa eu ver se eu consigo. Lá no CADPREV tem essa opção aqui, prova de vida agora, né? Clicando nessa opção, você vai ter essa tela aqui, que é a tela que você envia os arquivos com os dados dos beneficiários. É um arquivo muito simples, né? Inclusive, tem um modelo do arquivo aqui, você pode baixar e incluir os dados para aquelas pessoas que utilizam ainda manualizado, mas, a partir de algum sistema, vocês podem também ter essa base, né, dos beneficiários e colocar nesse modelo aqui, que ele é realmente muito simples, né? Depois que você
faz o upload desse arquivo, aí você vai anexar, na verdade, você vai anexar aqui e vai enviar. O modelo do arquivo são simplesmente esses 3 campos. Então, também a gente quis diminuir ao máximo essa criação desses arquivos para que ficasse simples mesmo esse módulo do prova de vida. Então, você vai mandar 3 dados para que o CADPREV faça todo aquele processamento que eu falei para vocês e envie isso lá para o GovBR. Então, o arquivo ele vai ficar mais ou menos assim, né? Então, tem aqui o CPF, esses dados são fictícios, tá? Tem o CPF, o nome completo e a data de nascimento. É sempre lembrar que a data de nascimento é nesse formato aqui, do dia, mês, ano. Né? Então, é do jeito normal mesmo, jeito brasileiro, nada daqueles números invertidos, formato americano. É simplesmente assim, dia, mês, ano no nosso formato. O CPF não precisa colocar a formatação e o nome da pessoa aqui ele tem que ser completo, tá? Para aqueles que são mais tecnológicos, né, que não usam Excel, que usam arquivo texto, o arquivo ele ficaria assim, né? Que é o chamado CSV, que é aquele arquivo que ele é por coluna e ele é dividido por ponto e vírgula, né? Então, a gente está recomendando, não é obrigatório, né, que sempre coloque o nome do ente federativo, porque assim, se der algum problema, se o arquivo não processar, alguma eventualidade, de repente a gente tem como ajudar vocês através do nome, mas não é obrigado. O prova de vida, o CADPREV, ele aceita qualquer tipo de arquivo, qualquer nome de arquivo. Ele aceita o upload do arquivo, assim, ele não vai ver o conteúdo na hora, mas depois que ele processar, se tiver algum erro, ele também vai devolver a mensagem para vocês dizendo que tem algum erro para ser alterado. Deixa eu continuar aqui. Vou falar um pouquinho dessa parte, né? Vou explorar cada parte daquela que a gente conversou. A operacionalização do CADPREV no módulo prova de vida, ela é muito simples, mas, por baixo, ela é complexa. Então, eu quis trazer aqui para vocês um pouco do que acontece internamente no sistema, para que, de repente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre como funciona, como que processa, toda essa documentação ela está lá no nosso site do Prova de Vida. Como é que funciona? Primeiro, aqui o ente federativo vai enviar o arquivo através daquele módulo que eu já apresentei para vocês. Então, você vai montar o arquivo e vai enviar, né? O CADPREV ele vai recepcionar esse arquivo. Só que essa recepção de arquivo, quebra de arquivo, ela é uma coisa assim que demanda muito processamento. E o CADPREV ele já faz muitos outros processamentos. Esse aqui é mais um que entrou lá no rol, né, do processamento do CADPREV. Então, primeiro ele recepciona esse arquivo e vai ficar um status lá para vocês dizendo assim, ó, aguardando o processamento. Para vocês saberem que aquilo lá ainda não chegou a mensagem para a pessoa no GovBR, né, para vocês não ficarem esperando alguma resposta da pessoa, ver se ela já fez o reconhecimento. Né. Simplesmente vocês mandaram o arquivo e o CADPREV recepcionou e está lá paradinho, aguardando o processamento, porque ele tem horários, né? A cada 4 horas ele faz esse processamento, mas também ele tem uma limitação, justamente porque tem outros processamentos a serem feitos, né, e tem uma limitação. E a fila é uma fila ordenada. Ele vai receber de todos vocês e, na ordem que foi enviado, ele vai processar. Então, pode ser assim, que você mande meio-dia, mas só processe 8 da noite, 10 da noite. Isso aí é totalmente normal, porque é uma fila de processamento. E aí a gente está trabalhando para ter mais estrutura, para essa fila melhorar, para ser mais rápido, né? Mas, por enquanto, a gente ainda tem essa limitação. O terceiro passo é quando o CADPREV, de fato, processa esse arquivo. Então, quando ele processa esse arquivo, ele vai dizer assim, ó, processado com sucesso, está tudo ok. Né? Ou processado com falha. Processado com falha não significa que ele não utilizou nenhuma informação. Pode ser que todas as informações estejam certas e um registro só esteja
errado, né? De repente, você colocou um CPF inválido em um dos registros, ou, de repente, colocou uma data invertida, ou faltou algum campo, né? Ou, de repente, fez a ordem das colunas ali diferente do que é pedido, e aí ele dá esse processado com falha. Mas esse processado com falha é só para aquele registro específico. Você não vai precisar montar o arquivo novamente, reenviar o arquivo novamente. Se, de repente, você abriu lá o resultado e viu que tem um registro com falha, você envia só aquele registro de novo. Não precisa enviar todo o arquivo novamente, né? Então, é muito importante que, lá no CADPREV, nessa opção do status, se tiver processado com falha, você vai clicar lá na lupinha, depois vou mostrar, vai clicar lá na lupinha e ele vai dizer qual foi a falha que aconteceu naquele registro. E aí, o status vai mudar para solicitado. Aí, quando tiver lá o status solicitado, você já vai saber que já processou, que o CADPREV já está fazendo a solicitação do prova de vida. Como é que acontece essa solicitação? E aí eu vou explorar aqueles casos lá que eu falei na frente, que é feito, né, de 3 maneiras. Então, a primeira maneira é verificar se tem o indicativo de óbito através do sistema do CIRC. A segunda forma é fazer uma verificação nas bases do governo federal, para ver se aquela pessoa está viva, se fez alguma ação que comprove que ela está viva. Passando por esses 2 passos, que ele inicia o procedimento do GovBR, né? Então, é interessante que, quando ele confirma o óbito no CIRC, ele já vai mostrar para vocês que aquela indicação ali teve uma indicação de óbito. E aqui também ele já vai dar o status como concluído. Aquela pessoa ali já fez a prova de vida através de uma ação, de uma base do governo. E o que vai ficar pendente é só justamente aquelas pessoas que vão fazer através do aplicativo, né? E aí a mensagem que vai ficar aparecendo para eles é essa aqui, aguardando prova de vida. Agora eu vou explorar cada um desses aqui para vocês entenderem certinho como funciona. Aqui ainda é em relação ao envio do arquivo, né? Aqui é uma recomendação, a gente está fazendo essa recomendação, inclusive saiu em portaria, que a gente faça essa segregação por mês de aniversário, né? Eu sempre falo o seguinte, o sistema ele não vai impedir que você mande seus arquivos todos, não vai impedir que você mande duplicado, ele não vai impedir que você mande os aniversariantes de dezembro, que mande os aniversariantes, ele não vai impedir nada. Essa recomendação a gente colocou justamente por causa da questão do processamento. Então, é sempre bom dividir, né, os beneficiários por aniversário para que eles façam. E também depende muito da estrutura que vocês têm, né? Vocês vão mandar de todo mundo e depois vocês vão ter que orientar todo mundo. Então, assim, é uma questão de equilíbrio. Mas eu reforço, o sistema ele não impede que vocês, se vocês queiram mandar todos os beneficiários dos órgãos que não tem tantas pessoas, né? Quiser mandar tudo para fazer em um mês específico, pode ser feito, não tem problema. A gente só recomenda que seja no mês de aniversário para ficar um pouco mais organizado e também que vocês se planejem para orientar essas pessoas, no caso daqueles entes que têm mais pessoas para orientar. Tá, aí aqui a gente entra, de fato, no que eu queria explicar, né? Como é que funciona o tempo aqui no aplicativo GovBR, naquela terceira linha que eu expliquei? A gente tem um limite de 60 dias para que a pessoa faça a prova de vida pelo aplicativo, né? Então, se você enviou aqui o arquivo dia 1º de março, tem todos aqueles passos que eu falei para vocês, e o GovBR só recebeu dia 3. Então, vamos supor aqui que levou 2 dias para o GovBR receber, porque teve que fazer o batimento com o CIRC, depois teve que fazer o batimento com as bases, tinha muita gente na fila e demorou 2 dias, né? Vamos supor que tenha acontecido isso. Então, depois de 60 dias, né, tem a expiração, que vai ser, né, começou no dia, se o aplicativo do GovBR recebeu no dia 3, a pessoa vai ter até o dia 2/5 para fazer essa prova de vida, né? E depois vai expirar.
Nada impede que, depois de expirar, vocês mandem o arquivo de novo, se de repente aconteceu alguma coisa, se não deu tempo de avisar. Como eu falei para vocês, o sistema está totalmente aberto para que vocês decidam como fazer essa gestão. O segundo módulo que tem após o envio é o acompanhamento. Então, de nada valeria, né, vocês mandarem um arquivo e não saber como que esses arquivos, como que estava acontecendo dentro ali das respostas que o GovBR, o próprio CADPREV dá para vocês. Então, tem um relatório lá no CADPREV, né, e tem alguns filtros específicos, lá vocês vão conseguir ver qual o status que está, vocês vão conseguir dividir por data que foi enviado, né? E vocês vão conseguir detalhar todas essas informações, se está expirado, se a pessoa já fez a prova de vida, se ela tentou fazer a prova de vida e não deu certo. Então, esse acompanhamento é todo feito pelo relatório do CADPREV, né? E melhor ainda é que a gente consegue fazer a exportação desse arquivo por Excel, né? Uma outra opção que tem nesse relatório é que você pode cancelar uma solicitação. Né? Você enviou aquela solicitação para o aplicativo e, de repente, de uma outra forma, já fez a prova de vida dentro do Instituto, e aí você não quer ocupar aquela pessoa fazendo a prova de vida, então você pode cancelar aquela solicitação. Só que essa solicitação ela é feita uma a uma, né? Você não consegue cancelar todos os beneficiários daquele arquivo. Então, mas existe essa opção. Eu vou mostrar para vocês aqui. Está aqui o relatório. Então, aqui, para vocês, não aparece esse aqui, tá? Vem direto aqui para a data, vocês escolhem a data, a situação da solicitação, vocês querem ver só aqueles que estão aguardando para reforçar, né? Ou vocês querem saber aqueles que já foram concluídos, quer saber aqueles que não autorizaram a prova de vida para tomar as providências que vocês têm que tomar dentro do Instituto, né? Vocês vão fazer a consulta por esse relatório. E aqui tem a opção para consultar, vai aparecer aqui na tela, e o exportar vai exportar um CSV para Excel, onde vocês podem manipular esse arquivo da forma que preferirem. A consulta, ela vem assim, né? Vem aqui o CPF da pessoa, vem o nome, que são as informações que vocês enviaram. Vem aqui a data que foi feita a solicitação, né? Aqui, se houvesse algum cancelamento, aparecia a data do cancelamento, né? E aqui seria a data da expiração, até quando aquela pessoa que está com o aplicativo lá, uma pendência de prova de vida, até quando ela tem que fazer, né? Aqui é a situação que eu falei para vocês, né? Que tem o expirado, concluído. A gente tem 3 status aqui dentro desse relatório, né? E aqui a data de cada solicitação. Esse xizinho aqui é aquele que eu falei para vocês, que se de repente vocês querem cancelar essa prova de vida aqui, vocês vêm aqui no xizinho, clica no X, né? E aí vai aparecer um outro status que é dizendo assim, ó, pediu a solicitação lá no GovBR, porque lembrem que o prova de vida é lá no aplicativo. Aí o CADPREV vai mandar o pedido de cancelamento e aí o GovBR vai responder, está cancelado. E por isso que não é instantâneo aqui na tela. Continuando, esses aqui são os status que vocês vão poder acompanhar, né? Se tiver necessidade, a gente vai criar mais status. O importante é que a gente consiga fazer esse acompanhamento bem de perto, né? Mas aqui tem 3 status assim, que a gente entendeu que já é um bom caminho para que vocês tenham esse norte para fazer o acompanhamento. Então, tem aqui, ó, o aguardando o retorno de prova de vida, é porque a pessoa passou lá pelo batimento do CIRC, não encontrou o óbito, né? Passou lá pelo batimento das bases do governo federal e aquela base, e ele não fez nenhuma ação que comprovasse que ele estava vivo nos últimos 30 dias. Então, essa solicitação ela foi encaminhada por aplicativo, para ele fazer o aplicativo pela biometria facial. Então, esse aqui é o status. Esse aqui é o status de concluído, que é quando ele faz o procedimento, né, e deu tudo certo. Então, a prova de vida concluiu com sucesso, seja pelo aplicativo ou seja pelo batimento das bases.
Aqui é o xizinho que eu falei para vocês, quando vocês decidem cancelar por um registro, né? O expirado, passou os 60 dias, a partir da solicitação que foi feita, o usuário não fez, não entrou no aplicativo ou não quis fazer e terminou o tempo dele. E aí expirou, e aí vocês vão ter que ver uma outra forma de enviar o arquivo, ou reenviar o arquivo ou fazer essa prova de vida de uma outra forma. Falha na validação da biometria facial. Isso aqui acontece quando, às vezes, a pessoa muda cabelo ou tira uma foto que lá, primeiramente, ele estava de barba e depois está sem barba. Então, pode acontecer isso também. Então, a pessoa tentou fazer, mas aconteceu uma falha na biometria facial dela. Aqui, na validação dos dados biográficos, que é aquele dado de nome, data de nascimento, que não estava condizente, ele vai dizer isso para vocês também. Aqui é quando acontece nos dois, ou seja, teve a falha nos dados biométricos e nos dados biográficos, né? O sétimo, aquele que eu falei para vocês, né? Está gerando lá o arquivo, aí lá está pedindo para o CPF ser sem pontuação. Só que aí foi com pontinho, foi com traço, e aí o formato não é aceito pelo CADPREV. Então, vai voltar essa mensagem aqui para vocês de formato de CPF inválido. O outro status é do óbito confirmado. Essa mensagem aqui a gente vai trocar para a indicação de óbito, e vocês vão entender o porquê no próximo slide, né? Que aqui é quando ele vai lá no CIRC, verifica se tem um óbito no CIRC, e aí ele já traz essa resposta aqui para vocês. O solicitado é aquele status que eu falei para vocês. Quando envia o arquivo e o aplicativo ainda vai fazer as solicitações, seja de batimento, seja do CIRC, seja da prova de vida, esse aqui é um status meio de espera mesmo, né? Tem essa outra opção aqui, que é o usuário escolheu não autorizar, que a pessoa ela tem opção ou não de fazer prova de vida no modelo facial, né? Então, antes de fazer a prova de vida, lá no aplicativo tem uma opção de a pessoa autorizar ou não a prova de vida, o procedimento através da biometria facial. Então, se ele não autoriza, não tem jeito. Vai voltar para vocês dizendo assim, ó, o usuário escolheu não autorizar. Precisa ser visto uma outra forma de fazer. Aqui também é questão de arquivo, né? Arquivo fora do padrão. Já aconteceu em algum ente que enviou, que mandou assim o CPF, mandou a data de nascimento e o nome. Mudou ali a ordem da coluna. Também não vai aceitar, aí ele vai voltar para vocês dizendo que está fora do padrão. Aqui o formato da data, tem que respeitar aquele formato que eu falei para vocês, dia, mês, ano com barra, né? Se mandar de outra forma, ele também vai trazer essa mensagem. E, finalmente, aqui, aquele status aguardando o processamento da solicitação, que é para vocês saberem justamente o que está acontecendo. Você apertou lá no xizinho, foi o pedido de cancelamento, mas ainda não foi cancelado, ainda está aparecendo lá no aplicativo da pessoa. Só vai realmente estar cancelado quando ele mudar aqui para o cancelado, né? Enquanto ele ainda não efetivou o cancelamento, vai ficar com esse status. Então, assim, são status bem ricos, muitos assim vão ser mais utilizados, outros nem tanto, né? Porque esses de formato, quando vocês já fizerem os arquivos certinho, já tiverem essa experiência do dia a dia, muitos não vão ser usados. O que serão mais usados vai ser esse aqui, que é o aguardando a prova de vida, né, o concluído, né, esse aqui solicitado, o batimento com CIRC também. Mas aqui está todo o leque de possibilidades para vocês ficarem bem tranquilos em relação a esse acompanhamento. Tá, como falei, eu vou pincelar um pouquinho sobre o batimento com o CIRC. Por quê? Porque o batimento com o CIRC ele faz parte da solução. Não é um sistema nosso, é um sistema que existe um comitê gestor que cuida dele, quem operacionaliza a DataPrev e quem é o responsável por esse sistema é o INSS.
né, que é o que operacionaliza e cuida do sistema. Mas como ele faz parte da nossa solução, eu vou pincelar aqui um pouquinho dele. Por quê? Porque é importante para que vocês façam esse acompanhamento. Porque, de repente, pode vir algum nome de um CPF que vocês mandaram, aparecendo lá a mensagem, óbito confirmado no CIRC. Aí você olha assim, gente, essa pessoa está viva, está tudo errado, essa prova de vida. Né? E não é o caso. Por quê? Porque esse batimento ele é feito com o CIRC. E o CIRC ele tem um legado. E muitas vezes também acontece de ter algum tipo de falha nas informações, porque essas informações elas são enviadas pelo cartório. Né? Mas o que pode acontecer? Eu vou citar só algumas aqui para vocês entenderem o que eu estou falando em relação ao CIRC. Então, vamos supor aqui que você manda o arquivo do CADPREV com o CPF aqui, que é fictício, claro, né, com o João da Silva. Ele vai procurar aqui no CIRC, ele não vai... ele vai encontrar aqui o Cláudio da Silva. Né? E aí ele vai dizer que, para vocês, esse CPF aqui do João da Silva é de uma pessoa falecida. Né? Mas, na verdade, o dado do CIRC ele pode estar incorreto. Aí você fala assim para mim, mas como está incorreto? Acontece. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa tela, que é de um curso, né, que o INSS promoveu, um seminário. Está lá no site do CIRC, para quem tiver interesse de verificar o seminário como um todo. É bem rico de informação. Mas lá eles explicaram. Por exemplo, antes se utilizava o CPF, a mulher utilizava o CPF do marido. Então, eu não estou dizendo que essas informações elas vão estar erradas agora, na atualidade. A gente tem que entender que todos os sistemas eles têm um legado, né? Porque antes a gente não tinha uma tecnologia preparada para se resolver essas questões. Então, a gente utilizava muito papel, né? Utilizava sistemas não tão preparados. E também houve uma migração. Né? Antes, a gente utilizava o CISOB para verificar esses óbitos, e agora a gente utiliza o CIRC. Então, ficou um legado aí que precisa ser ajustado. Então, voltando aqui. A mulher utilizava o CPF do marido. Então, aqui, esses dados aqui são fictícios, tá, gente? Então, aqui, o Marioval, e quando, em 2007, aqui, teve um óbito, foi colocado o CPF dele. E aqui, o CPF da esposa. Só que o CPF deles era o mesmo. Então, o que tem lá no CIRC? Tem o CPF do marido e tem o CPF do marido e da esposa. Então, se você mandar um beneficiário que é um dos dois, o CIRC vai dizer, essa pessoa aqui está falecida. Né? E no prova de vida, ele não traz mais detalhes, ele só vai trazer o indicativo de óbito. Confirmado ou não confirmado. Se vocês quiserem ter outras informações, como o livro, que dia que foi, qual foi o cartório, aí realmente vocês têm que entrar no CIRC para verificar essas informações e completar a análise de vocês. Essa outra questão aqui é daquilo que eu falei para vocês em relação a informações que tem no CIRC e no CISOB. Esse caso aqui, eles explicaram que aqui a Flória, né, era a declarante do óbito. Então, o CPF do declarante foi colocado lá no cartório e, quando ele, de fato, morreu, na verdade, já tinha esse óbito no CIRC. E aí acabou que ficaram, né, 2 CPFs, o mesmo CPF para pessoas diferentes. Vamos lá. Essas informações aqui, de duplicados. Isso aqui provavelmente é de base real, porque está escondido aqui, né? Então, vocês estão vendo aqui que é o mesmo CPF, e dá para perceber aqui que não é o mesmo nome, só pelo início aqui da letra. Né? Uma é com M e outra é com W. Então, aqui é coisa que veio do CISOB, e CISOB duplicado. Aqui é CIRC com CIRC duplicado, e aqui é CIRC CISOB, né? Com o legado do CISOB e atualmente no CIRC. Então, existem CPFs duplicados no CIRC de legado. E os inválidos, né, que são CPFs que não constam no cadastro da pessoa física. Hoje, já não passa, por exemplo, no CIRC, CPFs com dígito verificador errado e nem com CPF com formato errado. Hoje já barram.
só está passando esse aqui que não consta no cadastro da pessoa física, que é o que está mostrando aqui nesse exemplo. Tá? Como eu falei para vocês, tem o seminário completo lá no CIRC, e vocês podem acessar lá e ver, é um vídeo assim, muito rico de informação. Mas aí o que eu quero falar para vocês, então o CIRC não funciona, o CIRC não presta, o CIRC, a gente não vai poder confiar no CIRC. Não é isso que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque tem um legado e o INSS, ele que é o responsável por fazer essa operacionalização no CIRC, e ele é o maior interessado, um dos maiores interessados em que o CIRC funcione. Então, só para vocês saberem que o que eu estou falando faz sentido, é que o próprio INSS ele utiliza o CIRC para fazer a concessão automática dos benefícios. Né? Então, ele utiliza para fazer a concessão automática do salário maternidade, né? O dado do certidão de nascimento da criança cai no CIRC, né? É feito o pedido, é feito o batimento automático e aquele benefício é concedido. Então, tem a concessão, a pensão por morte, né? Quando o falecido deixa uma pensão, a falecida deixa uma pensão, né? Ele já faz isso pelo CIRC, né? E os benefícios assistenciais também eles são cessados por óbito através do dado do CIRC. Então, é certo aí que a gente tem um legado que pode acontecer, mas não é para ser rotina, mas o CIRC ele está preparado, sim, e essas inconsistências elas estão sendo trabalhadas. Tanto é que, depois da lei da 13.846 de 2019, né, a estimativa do prejuízo dos benefícios com óbito do INSS, que era de 1 bilhão, caiu aí, diminuiu 61%. Então, é sinal que o CIRC funciona assim. Né? Então, muitas coisas foram feitas através dessa lei. O envio das informações, que antes era de, eu não lembro se era 30 dias, mas caiu para um dia útil. Né? Era um tempo maior e caiu para um dia útil. Então, hoje, os cartórios eles são obrigados a enviar essas informações em um dia útil. Né? E aí eles estão utilizando. Esse aqui é um dado interno deles, mas, assim, é feito um acompanhamento. Tem aqui a lei, a 13.846 de 2019, que eu falei para vocês, um dia útil. Então, os cartórios eles pagam multa se isso acontecer. Então, para vocês verem que daqui para frente tudo tá correndo bem. E o legado, o INSS está ajustando junto com os cartórios, através de verificações, aquele relatório lá de duplicados. Então, está atuando para que o CIRC fique redondinho. Então, ele tem lá, na própria instrução normativa do INSS, falando que eles precisam monitorar a recepção das informações encaminhadas nos cartórios, né? E, inclusive, encaminhar para as áreas competentes, procuradoria, para fazer o pagamento das multas e tudo mais. Então, a gente utiliza o CIRC, a gente entende que, dentro do Prova de Vida, o CIRC ele é uma ferramenta importante, né? É uma parceria aí também que a gente conseguiu, que a gente não está tendo nenhum ônus para utilizar esse batimento. Vocês também não pagam para utilizar esse batimento dentro do Prova de Vida do CIRC. Então, a gente entende que é uma ferramenta que pode ser utilizada. Mas é muito bom que, quando venha ali a indicação do óbito, vocês verifiquem, por outras bases, por outra forma que vocês tenham, se realmente aquela pessoa está falecida. Tá. Passando essa parte do CIRC, deixa eu ver como está meu horário. Passando essa parte do CIRC, tem aquele outro item, que é a prova de vida das bases do governo federal. Também está bem no início, mas já é um avanço. Né? Conversando com o pessoal lá do GovBR, a ideia deles é que tenha muito mais bases, que eles avancem, né, para que essa ideia do beneficiário ir fazer a prova de vida fique cada vez mais em desuso, que a gente consiga trabalhar de uma forma proativa, né, que a gente já consiga ver que aquela pessoa está viva e não dê o trabalho para ela de fazer o procedimento, assim como, né, já está se criando esse hábito no próprio INSS. Então, hoje, naquelas bases que eu falei para vocês, tem o batimento com a base do Denatran, tem o batimento com a base do TSE, com a nova identidade. Né? Lá no site está falando que esses estados aqui são os que já aderiram a essa identidade digital. E eles disseram que, em breve, está também entrando a base da Polícia Federal de passaporte.
Então, se a pessoa cria um passaporte, significa que dentro de 30 dias, né, se vocês forem fazer o batimento, já vai indicar que ela tá viva. Agora, o terceiro item, a gente já passou pelo CIRC, para a gente não se perder. A gente já passou pelo CIRC, a gente já passou pelo batimento das bases, e agora a gente vai, de fato, para a terceira opção, para fazer essa prova de vida dentro do módulo, que é através do aplicativo. Então, no aplicativo do GovBR, vai ter essa opção lá, prova de vida. Né? Primeiramente, o que acontece? Quando passa por todo aquele processo e é feita essa solicitação para o GovBR, vai chegar uma mensagem para o beneficiário dizendo assim, ó, prezado servidor, aposentado, pensionista, então tem uma mensagem lá que diz assim, ó, solicitamos que comprove, faça a comprovação de vida por meio do aplicativo GovBR. Né? Então, ele vai receber essa mensagem, vai fazer ou não a prova de vida, né? Se houver alguma falha, ele recebe essa segunda mensagem. Se não houver nenhuma falha, ele vai dizer que a prova de vida foi realizada com sucesso. Dentro do aplicativo, essas aqui são as principais telas. Né? Primeiro, a pessoa recebe a mensagem, e aí ela autoriza. Essa autorização é feita só uma vez. Se ele autorizar a primeira vez, no outro ano que vocês enviarem, ele não precisa mais autorizar. Ele já autorizou. E aí, aqui tem uma tela que vai mostrar para ele como que ele faz. Então, é quase o mesmo procedimento aquele que a gente faz nos bancos digitais. Né? Nos bancos digitais, quando a gente vai criar uma conta, ou coisa assim. Então, ele vai pedir para fazer o procedimento aqui, né? E aqui vai aparecer o órgão pagador e ele vai dizer que o reconhecimento facial foi realizado com sucesso. Então, é bastante simples. Né? Depois que a gente entende, depois que a gente vê, fica um pouco simples. Tem um videozinho, eu vou pedir para o Vitor passar, que mostra direitinho como é que é feito isso. Obrigada, Vitor. Então, tá. Esse procedimento que eu passei para vocês é aquele procedimento que é um pouco mais operacional. Né? Eu queria tocar aqui também em alguns pontos que a portaria traz para que esse procedimento operacional funcione. Então, lá na portaria, traz algumas recomendações que precisam ser feitas para o procedimento como um todo funcionar. Então, assim, quando você enviar o arquivo, vai chegar a mensagem lá para a pessoa. Mas é muito importante que, antes de vocês enviarem, tenha uma comunicação prévia, haja um preparo, né, para que o público saiba que agora vai ter a prova de vida digital, que ele vai receber uma mensagem, que não é para ele se assustar com essa mensagem, que não é um golpe. Então, toda essa preparação ela é muito importante, essa comunicação ela é muito importante para que o procedimento como um todo funcione. Às vezes, assim, alguns a gente já viu que coloca na rede social, né, que faz campanha junto à mídia local. Então, a gente traz para vocês essa necessidade, essa sugestão também de fazer essa comunicação de beneficiários e também indicar o período, dizendo assim, ó, você tem 60 dias para fazer, né, a prova de vida digital a partir do momento que chegar a mensagenzinha no seu celular. Uma outra orientação que é importante vocês passarem é que só pode fazer prova de vida quem tem o cadastro biométrico lá no Tribunal Regional Eleitoral. Isso que vai para a base do TSE. Por quê? Porque o aplicativo precisa de alguma coisa para comparar. Né? Então, a comparação ela é feita com a base do TSE. Quando ele tira a fotinha aqui,
né? O aplicativo GovBR vai na base do TSE, verifica se é a mesma pessoa. Sendo a mesma pessoa, ele comprova a prova de vida. Então, assim, se a pessoa ela já não vota ou ela é menor de idade, provavelmente ela não vai conseguir fazer o prova de vida, e aí entra naquelas alternativas que eu falei para vocês, né? É uma outra forma de fazer, que aí cabe a cada realidade, cabe à realidade de vocês. Um terceiro ponto é o monitoramento dos procedimentos, né? Como eu falei para vocês, ali a gente tem 16 situações, 13 situações que vocês podem acompanhar. E nada impede que vocês façam essas verificações, que está lá guardando prova de vida, incentive, né, as pessoas a fazerem, reforce, né, as mensagens, e também verifique se a pessoa tentou fazer e deu algum problema, né, porque aí pode orientar o seu problema em relação à prova de vida, é que você, lá quando fez o cadastro no TSE, estava de barba e agora você fez sem barba, o aplicativo não conseguiu comparar, pode acontecer. Então, de repente, esse monitoramento ele pode ajudar vocês também a ser mais dinâmicos em relação ao procedimento. O legal do prova de vida é que, assim, com as poucas experiências que a gente já teve no momento, né, pessoas que moravam fora do país ou que moravam na mesma cidade não precisam mais se deslocar, não precisa mais ir no cartório, não precisa fazer nenhum procedimento em relação para comprovar que está vivo. Ele, dali do aplicativo, ele já consegue fazer, né? Inclusive, lá, quando a gente fez o piloto lá em Minas Gerais, uma pessoa aposentada que mora na Irlanda conseguiu fazer de forma rápida, e antes ela tinha um trabalho de ir no cartório, de comprovar, então ajuda muito nesses casos também, né? E aí o outro ponto aqui que a gente traz, que está lá na portaria, é que, reforçando, né, o que eu falei no início, a gente oferece a ferramenta para vocês, mas a gestão continua com o ente federativo. Então, é que vocês vão acompanhando qualquer medida que tenha que ser feita, né, suspensão de benefício, acompanhamento do beneficiário, tudo isso precisa ser realizado para que a gente tenha o sucesso da ferramenta. Não é só o sistema, né? O sistema ele funciona, mas é preciso também ter a ação humana para que o procedimento como um todo funcione. Finalmente, aqui a gente tem o calendário. A gente começou a trabalhar no prova de vida desde dezembro, com o piloto, né? E depois, em janeiro, a gente continuou fazendo o piloto, acompanhando. A gente já fez muitas melhorias, né, a partir da experiência que a gente teve. Em fevereiro, a gente liberou para a região sul, e essa liberação aqui ela é automática, tá? Já está tudo certinho. A Sudeste, que eu acho que é o caso da maioria de vocês, liberou agora no mês de março. Então, se vocês chegarem lá segunda-feira, vocês já vão ter lá a opção para fazer esse envio, né? E abriu agora, na semana passada, liberou para o Norte Centro-Oeste, e aí está faltando só a região Nordeste, justamente escalonado, que é para a gente saber como que vai funcionar essa adesão. Lembrando que a adesão a esse módulo prova de vida, ele é facultativo, ninguém é obrigado a aderir, mas a gente entende que vai facilitar muito a vida de vocês. E outra coisa que chegaram a me perguntar foi assim, esse mês a gente não tem aniversariante no Instituto. Precisa mandar alguma coisa? Não precisa mandar nada, né? Você só vai mandar quando tiver o que fazer, o procedimento tiver que fazer. Aqui a gente tem o material de apoio. Tem uma página específica do prova de vida que explica muito mais do que eu falei aqui. Tem todo aquele mapa, tem tudo que eu falei. Tem esse vídeo, se vocês quiserem utilizar esse vídeo para informar as pessoas como que funciona o modelo. Então, lá no nosso site lá, do Prova de Vida, tem todo esse material de apoio. Se precisarem de algum atendimento, é só pedir lá na nossa sessão de atendimento, né, que tem lá uma equipe preparada para explicar para vocês como funciona, se ainda tiver alguma dúvida. Mas eu posso adiantar para vocês que as maiores dúvidas eram em relação à questão desse processamento que demorava, né? E aí, às vezes, a gente já aumentou um pouco a estrutura para ser mais rápido,
Só que, quando demorava, tiveram algumas pessoas que mandaram o arquivo de novo. Aí a gente não recomenda que envie o arquivo novamente, por quê? Porque vai chegar 2 solicitações para o beneficiário, né? Então, você espera processar, e aí aquele processamento ele vai fluir, né? E aí a gente está acompanhando. Quando demora muito, a gente atua, fala com a DataPrev força o processamento, não tem problema nenhum. Então, beleza. Aqui, gente, é a segunda parte da nossa apresentação, né? Lembrando que a gente está falando do prova de vida, e aqui a gente precisa sair com todas as dúvidas sanadas, mas eu vou só pontuar a questão de outros sistemas que a gente está atuando lá no departamento. A ideia aqui não é aprofundar, até porque muitos deles precisaria de uma outra palestra para fazer, mas como está aí na pauta, né, a gente vai tratar, e aí a gente já abre para as perguntas. Então, aqui, falar um pouquinho do Comprev. Não sei quantos utilizam o Comprev aqui, mas, assim, recentemente que eu falo, nos últimos 6 meses, aí, a gente liberou o módulo de pagamento, a gente liberou também o acesso à API, também de forma totalmente gratuita, né? E o Comprev, ele vive em constante atualização, né? Toda mês, praticamente, está saindo aí alguma atualização do Comprev. O legal do Comprev é que ele também tem uma página lá no nosso site, e toda vez que sai uma atualização, sai um ofício circular. Esse aqui, ó, é o último que saiu. Então, o ofício circular do dia, agora de 2003, foi em março que saiu esse aqui, agora. Então, tem lá todas as alterações que são feitas no sistema do Comprev, né? Eu não sei se essa aplicação vai ficar disponível. Tem esse link aqui do YouTube, que foi uma participação lá da nossa coordenadora, da Cláudia, que ela fez um apanhado de todas as atualizações que estavam sendo no Comprev. Aí a nossa ideia aqui não é entrar nessas atualizações, mas dar um norte para vocês entenderem o que está acontecendo em relação a essa estruturação de sistemas lá no departamento, né? E a maior novidade é que, na próxima versão, também o Comprev vai trazer o deferimento automático das compensações, né? Isso aqui o pessoal está trabalhando, a gente está especificando junto com a DataPrev, e provavelmente aí na próxima versão já vai ter o deferimento automático do Comprev. A API do Comprev, como eu falei, ela já tinha sido liberada, né? A gente está com cerca de 50 adesões à API, e eu resolvi falar um pouquinho dela aqui, porque é uma coisa que eu acho que pode ajudar vocês no dia a dia, né? Porque a API do Comprev, ela ajuda a fazer essa interação com o sistema do Comprev, sem que a gente tenha que utilizar o sistema na tela. Então, você, do seu próprio sistema, você consegue, utilizando a API, fazer todas essas operações aqui, ó, de abrir um requerimento, de alterar requerimento, fazer tudo que você faz para aposentadoria, para pensão, né? Incluir documentos, tudo através da API. Então, é importante que vocês saibam que ela existe, que ela pode ser utilizada, não precisa pagar, não tem... vocês já pagam pelo contrato, né? Então, ela já está, a gente conseguiu lá com a própria DataPrev que já tivesse incluso isso aí no contrato. Então, essas aqui são as novidades que eu queria trazer do Comprev. Aí a gente passa aqui para o CADPrev. Então, semana que vem vai ter a homologação do módulo DRA, esse módulo web, né? A gente está migrando o CADPrev para o módulo web aí faz um tempo, né? E agora o DRA era o último módulo que estava faltando, né? Provavelmente aquele módulo que se chama de desktop ele vai ser descontinuado, mas essas datas, tudo como vai ser tudo divulgado, vai ter uma agenda, provavelmente vai ter aí lives, né? Para que a gente explique para vocês como que vai ser essa migração, como utilizar, né, o demonstrativo no módulo web. Então, assim, para vocês já ficarem sabendo, ficarem ligados que em breve vai ter essa alteração aqui no Comprev. A gente também está fazendo uma reformulação da API do CADPrev,
né? Assim como o Comprev tem uma API, o CADPREV tem uma API também, que é utilizada aí pelos... Pode ser utilizada por qualquer um, porque ela é aberta, né? Então, a gente está fazendo uma reformulação para ver as informações que tem lá, o que precisa mais, né? Questão também de lentidão, questão de estrutura, tudo a gente está fazendo uma nova reformulação aí dessa API CADPREV, que em breve também já vai estar disponível para vocês. O GESCOM está sendo feita uma migração de plataforma para melhorar a performance, né? A gente precisou fazer isso porque muita estabilidade, né, na plataforma que estava. Então, até junho, a DataPrev está mudando essa plataforma para que o sistema fique mais rápido, que não seja tão estável, para que vocês utilizem melhor. E aí, por conta dessa migração, as melhorias nas funcionalidades a gente só vai poder fazer a partir do segundo semestre, tá? Mas vai estar aí um sistema mais estável para vocês utilizarem. E aqui é uma alteração que vai envolver tanto o CADPREV como o GESCOM, que é o novo acesso através do GovBR. Então, a previsão é que em junho ou julho a gente já esteja com o GESCOM. O GESCOM vai ser o primeiro a ser migrado. Então, todo mundo vai precisar entrar aqui pelo GovBR. Por que isso? Né? Porque aí a gente vai melhorar a segurança e vai melhorar também a questão da usabilidade. Hoje, a gente utiliza o GERID para autenticar a entrada no sistema do GESCOM, né? Mas aí o GERID dá problema, tem aquela questão da validade, aí todo mundo precisa recadastrar de novo, aí se a pessoa sai, todo mundo que estava abaixo dela caiu. Então, assim, a gente vai fazer o acesso pelo GovBR e essas regras em relação aos acessos, tudo, a gente vai fazer algo mais específico, mais voltado para aquilo que a gente precisa, sem tantas regras que o GERID tem, mas algo que seja sustentável, que a gente consiga fazer melhor para não ter esses problemas de autenticação, né? Então, a gente está estruturando lá no âmbito do Ministério, junto com a DataPrev, e em breve também vocês vão ter aí algumas informações dessa migração de plataforma em relação à autenticação pelo GovBR. E aí fica uma senha só também, né? Senha que todo mundo já conhece. Então, esse aqui é o nosso último tópico, é o Sistema Integrado de Dados. O Sistema Integrado de Dados ele não está sendo criado no âmbito do departamento. Ele é um sistema maior, veio aí como um dispositivo da emenda constitucional, né, da 103, e esse sistema está sendo criado no âmbito do Ministério, lá pela própria secretaria, não pelo nosso departamento. Mas por que eu quis trazer ele aqui? Porque ele é tão amplo que ele vai também ajudar a gente em algumas coisas, né? Então, aqui é o dispositivo da lei, mas, de fato, o que ele vai fazer ele vai abranger os proventos, remunerações, as pensões de todos os regimes, né, inclusive dos militares, né, e também o assistencial. A ideia desse sistema integrado é que tenha a melhor gestão, também faça o combate à fraude, né, para que também tenha mais transparência em relação às informações. Acontece que esse sistema integrado ele precisa de um tempo para ser desenvolvido. E a principal fonte dele é o E-Social, né? Então, a gente precisa aí cumprir o cronograma do E-Social para que a gente tenha essa fonte de informação. E, a partir dessa fonte de informação, a gente tenha uma base dos servidores, né? E essa base aqui vai alimentar o Sistema Integrado de Dados. Então, esse sistema ele é muito importante, ele está sendo criado lá por uma equipe diferente da nossa, lá do Ministério, porque ele é amplo, ele vai envolver
dados de todos, além dos municípios, né, como vocês viram lá, dados assistenciais, com o Ministério da Cidadania, vai ter muita coisa envolvida nesse sistema. E ele é modular, não vai ser criado assim com tudo. Primeiro, eles estão colocando os benefícios assistenciais, a ideia também é que inclua, inclusive, os assistenciais dos estados e municípios. Tá? Então, é isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês. Espero ter sanado as primeiras dúvidas, ter mostrado aquilo que a gente está fazendo lá no departamento. E aí eu estou aberta para as dúvidas. Obrigada. Nós temos bastante tempo, então quem tem alguma pergunta pode levantar. Como nós estamos filmando, que vamos deixar depois no nosso YouTube, só peço para falar seu nome, o seu RPPS. Pode ficar? Tá. Bom dia, eu sou Roberta, do Regime Próprio de Previdência do Estado de São Paulo, da SPPrev. Tá? Eu queria saber o nível de integração do CIRC com o CadPrev. Em relação a... Eu só recebo a informação de que a pessoa morreu ou não, e não recebo mais nenhuma informação, eu teria que fazer um contrato com o CIRC para poder ter acesso a esse dado? Oi. Deixa eu só voltar lá, para a gente explicar bem direitinho para vocês. Aqui, né? Então, aqui a gente tem os dados com o CIRC. Quero voltar lá naquela tela aqui. Tá. Quando a gente desenvolveu esse modelo, como todos vocês sabem, o CIRC ele é uma ferramenta que ela é paga. Né? Então, para a gente ter acesso ao CIRC, precisa fechar um acordo de cooperação e tem uma faixa lá de utilização, né, que precisa ser pago. Nesse caso aqui, a gente conseguiu uma parceria para que o CadPrev acesse o CIRC e verifique essa indicação de óbito. Mas, por conta dessa parceria e por conta de que a gente não está fazendo nenhum tipo de pagamento, né, e também eles alegaram que esse serviço é pago, no momento, o que a gente conseguiu foi a indicação do óbito. Então, como eu falei anteriormente, se você tem lá a indicação do óbito, você vai precisar entrar no CIRC, verificar as maiores informações, que não é só a informação de indicação de óbito, tem lá o livro, tem lá... ele traz a data do óbito também, tá? Ele traz a indicação, o CadPrev vai trazer a indicação e a data do óbito. Mas, se vocês quiserem saber maiores detalhes em relação aos dados que tem no CIRC, aí esse acesso precisa ser feito diretamente no CIRC. Bom dia a todos. Bom dia. Sou Rubens, do IPRED de Diadema. Eu, na verdade, fiquei com uma dúvida. A gente tem que mandaria o banco integral ou mandaria no mês do aniversário? Eu fiquei com essa pequena dúvida. Outra questão. Nós acessaríamos tudo pelo CadPrev e o segurado pelo gov.br, é isso? O que acontece? O CadPrev, hoje, ele não faz nenhuma restrição dos dados que vocês estão mandando. Foi como eu falei. Você pode mandar isso mês a mês, pode mandar, se for município pequeno, quiser fazer isso uma vez só, que mande todos os beneficiários de uma vez só, ele não está fazendo nenhum tipo de restrição. Né? O que a gente pede é que sempre vocês verifiquem a demanda que vocês vão receber. Né? Porque, como eu falei, para o sistema funcionar, a gente precisa fazer essa integração também do fator humano. Então, se você tem condições de orientar 1.000 pessoas, você pode mandar 1.000 pessoas. Se você tem condições de orientar 5.000 pessoas, mande 5.000 pessoas. O CadPrev ele não vai fazer essa restrição. Tá? E aí, a interação nossa, no caso de vocês, é só com o CadPrev. Vocês vão mandar o arquivo no CadPrev. Tudo isso aqui é feito de forma
sistêmica, vocês não têm acesso a nenhum tipo dessas informações, mas a gente teve o cuidado de mostrar para vocês passo a passo do que está acontecendo, para que vocês tenham ciência, né, daquilo que está acontecendo ao longo do processo. E a resposta vem também pelo CADPREV, ou seja, a gente não utiliza o aplicativo. Quem vai utilizar o aplicativo é o beneficiário que vai fazer prova de vida, daquela forma que a gente mostrou, que mostrou no vídeo, tá? O que vai acontecer é que, depois que ele fizer o procedimento, a resposta vai vir para o CADPREV. Então, ele fez o procedimento aqui, deu concluído, deu tudo com sucesso, a resposta vem para o CADPREV. Ele tentou fazer o procedimento, por algum motivo, ele está com barba, sem barba, mudou o cabelo, e a biometria não teve sucesso, aí vai voltar para o CADPREV dizendo, olha, através daqueles status lá que eu mostrei para vocês, aquilo lá não deu certo, tento fazer de outro jeito. Entendeu? Então, assim, a iteração nossa é com o CADPREV, mas sabendo que existe o fator do aplicativo GovBR, que vai ser utilizado pelo beneficiário, mas a gente vai ter todas essas informações dentro do CADPREV. Eu sempre falo assim, que é importante a gente entender como funciona o aplicativo, porque a gente vai precisar de orientar em algum momento, né? Precisar entender como é que funciona, que precisa autorizar. Então, é importante a gente entender o processo todo. Mas a nossa interação ela é ali mesmo com o CADPREV. Está entendido? Eu sou Elisângela, conselheira do IPREJUM de Jundiaí. A minha dúvida seria em relação à vacinação. Né? Quando a pessoa vai lá, toma a vacina, se o sistema de saúde também é válido como prova de vida. Esse aí é um diálogo que a gente está tendo lá com o pessoal do do GovBR, né? A gente sabe que hoje o INSS, que já está um pouco mais na frente, ele já utiliza várias bases como prova de vida. Hoje, o aplicativo do GovBR, ele utiliza essas bases aqui ainda, Denatran, TSE e a nova identidade. A previsão deles é que, quando o tempo for passando, eles consigam essas bases também junto aos órgãos, não só de vacinação, mas outras bases, por exemplo, do SIM, que é o Sistema de Mortalidade, e eles incrementem, né, muito mais bases aqui, para que, em dado momento, a gente consiga concluir essa visão de que o segurado não precise, ou menos segurados precisem, né, fazer a prova de vida, ter alguma ação para fazer a prova de vida, e sim ser feito através das bases de dados. Então, assim, hoje, a gente tem essas bases aqui, vai entrar o passaporte, mas, assim, a gente já tem a expectativa que entrem outras bases, inclusive da vacinação também. Na verdade, a gente segue aí uma linha meio que dentro daquilo que o modelo foi criado ali, a gente se inspirou no modelo do INSS, né, e a ideia assim, é que a gente siga também o que o INSS está fazendo. Então, a ideia é que tenha muito mais bases aí, que a gente consiga fazer essa prova de vida um pouco mais, não tão reativa, um pouco mais propositiva. Bom? Claudir de Jales. Bom, assim, lá no meu instituto, a gente vê que tem muitos beneficiários com dificuldade em utilizar essas ferramentas digital. Eles insistem ainda em fazer as provas de vidas presencial. Até para unificar essas informações, nesses casos, dessas outras opções que você disse para realizar a prova de vida, né? O RPPS consegue enviar informações dessas pessoas que fizeram essas provas de vida presencial ou de outras formas dentro do CADPREV, até para a gente ter uma unificação das informações, de quem fez, de quem não fez, ou não. Eu vou ver se eu entendi, tá? Hoje, o CADPREV ele tem a interação com o GovBR. Então, nesse primeiro momento, o que a gente está orientando? Nós estamos entregando uma ferramenta para vocês que a gente sabe que não vai cumprir a totalidade daquilo que vocês precisam fazer. Então, por exemplo, menores de idade, que são dependentes. Hoje, eles não conseguem fazer pelo aplicativo. Por que eles não conseguem? Porque o GovBR só aceita maiores de idade, né? Então, os dependentes eles não conseguem. Então, tem que ter alternativas para que essas pessoas consigam fazer.
Uma outra questão, pessoas mais velhas, mais idosas, né, que não votam. Elas não vão ter o registro delas dentro da base do TSE. Então, elas já não conseguem fazer o aplicativo. Então, a ideia é que a ferramenta do CadPrev, que é integrada com o GovBR, ela faça parte desse serviço de vocês, mas a gente sabe que existem outras alternativas de serem feitas, né? Tanto presencial quanto, às vezes, até por teleconferência, né? Alguns entes fazem. Mas hoje, se eu entendi, o CadPrev, se eu entendi sua pergunta, hoje o CadPrev ele não tem esse controle das outras formas alternativas, porque aí vai muito também da necessidade e da realidade de cada um, né? Então, hoje não tem. Mas, se vocês tiverem alguma ideia, a gente está ali no atendimento, a gente pode conversar, porque a ideia justamente é melhorar esse módulo, que ele fique bem completo. Oi, aqui, Oi. bom dia. Tá bom. Isso. Acontece, já aconteceu com outros órgãos, né? Ele fala assim, ó, Jane, a gente já pega e a gente já tira aquilo que é menor de idade, porque a gente sabe que não vai surtir efeito, a gente já faz o procedimento de outra forma. Dentro das melhorias que eu já solicitei para a DataPrev, uma delas é fazer esse filtro. Então, assim, se vocês desavisadamente enviarem alguma pessoa abaixo de, eu não lembro se a gente definiu lá com o GovBR se era 16 ou 18, isso aí já vai avisar para vocês, né? E, antes da pergunta dela, eu esqueci de falar uma outra coisa. Uma outra novidade de melhoria, acabei não falando das melhorias que a gente vai fazer, mas, por exemplo, a gente vai fazer o reaproveitamento das informações que vocês estão enviando. Então, vocês estão enviando os arquivos porque hoje a gente não tem nome de beneficiário nenhum. Mas, a partir do momento que vocês mandam os dados de beneficiário, já fica armazenado esse beneficiário do CadPrev. Então, no próximo ano, quando vocês forem fazer o envio, vocês não vão precisar mais mandar esses arquivos, né? Vocês vão precisar complementar o arquivo, ou, de repente, excluir alguma pessoa que vocês não queiram mandar, né? Mas a gente está preservando os dados e a gente vai fazer a reutilização desses dados no próximo ano. Então, vai ficar mais fácil ainda para vocês. Não vai precisar enviar arquivo, vai ser só precisar clicar num botão e refazer, né, a prova de vida. Então, essa melhoria ela não estava na lista inicialmente, mas aí agora a gente já solicitou e aí provavelmente no próximo ano vocês não precisem mais mandar arquivo nenhum, exceto se precisar fazer alguma complementação, né, alguma alteração nos dados que já foram enviados. Bom dia, meu nome é Maria, eu sou do Instituto de Previdência de Jandira, o IPREJAM. A gente sabe de toda a dificuldade que o beneficiário tem de acesso digital, né? A gente sabe que a grande maioria não tem cadastro no .gov, né, para efetuar. Nós, institutos, podemos mandar a nossa base completa. Quando chega até vocês, o primeiro filtro que vai ser feito vai ser do sistema de óbito. Vocês devolvendo para a gente, olha, esses são os falecidos, esses, depois de passar dos prazos de 60 dias, esses aqui estão ok. A gente pode fazer um filtro com a pendência que sobrou, tipo assim, olha, esse daqui não foi lá, não validou, ele não tem um cadastro lá no .gov, a gente não conseguiu consultar nada dele. A partir daí, o Instituto, através da resposta de vocês, se houve óbito ou não, e se foi validado ou não essa prova de vida, sai algum tipo de protocolo para a gente apresentar, por exemplo, para o Tribunal de Contas. Todo ano ele vai lá e pergunta, vocês fizeram o recenseamento? Vocês fizeram o recadastramento? Então, eu posso utilizar algum tipo de protocolo da ferramenta para falar, olha, nós fizemos esse daqui ficou comprovado pelo sistema .gov, né? Esses aqui, por exemplo, que vocês não conseguiram, não tinha nada linkado, né, nos outros sistemas, no Detran, TSE, enfim, esses aí eu posso fazer um recadastramento presencial, por exemplo, mas a minha principal dúvida é, sai algum tipo de protocolo? É válido para eu comprovar essa prova de vida? Então, hoje a gente tem aquele relatório de acompanhamento, né? Então, já ficou bem entendido que lá a gente consegue fazer esse acompanhamento, inclusive do que já foram concluídos,
aqueles que não fizeram prova de vida, aqueles que têm o aplicativo, mas por algum motivo não autorizaram, né? Então, tem todo esse relatório. Essa necessidade, a gente pode pensar nela, né? De repente, a gente trocar uma ideia e a gente fazer um tipo de relatório com esse protocolo que vocês precisam. Como eu falei, a gente está bem no início do projeto. O projeto assim, é um projeto que dá para melhorar muito, é um projeto assim, que é bem fácil de manusear, mas vocês viram que é muito complexo, né? Essa questão de batimento de base de dados é muito complexo, e a ideia é que cada vez mais agregue a necessidade de vocês. Então, se aquela tela com a exportação, ela ajuda vocês a fazer todo esse monitoramento, mas ainda há uma necessidade de um relatório com um protocolo que seja, alguma coisa ali, trazendo algo consolidado, você diz, né, do CADPREV, aí a gente pode pensar em fazer essa alteração, de repente também, eu sou da área de sistemas, né, mas de repente propor uma alteração ali na portaria, né, que respalde vocês em relação a esse relatório. Nada impede que a gente consiga fazer isso também. E todas as necessidades de vocês são muito bem-vindas, tá? Saindo daqui, eu vou ficar ali na mesa de atendimento e vocês podem levar não só dúvidas, mas eu espero sanar todas aqui, mas principalmente as melhorias que vocês precisam para esse módulo do sistema. A gente está bem focado em melhorar o sistema para vocês. Isso é bom. Só completando o que ela perguntou, quando eu mando, eu consigo imprimir ou só tenho acesso na tela? É igual o Comprev, que Comprev eu imprimo relatórios. Hoje, você não consegue imprimir, porque são muitas telas. São muitos, né? As linhas, né? Tem ente que manda 20 mil, como eu falei, aquele ente que mandou 20 mil, e aí é muita coisa para listar, mas a gente consegue fazer um relatório consolidado, né? O consolidado vai ser, por exemplo, o Batuba tem 850 inativos. Então, vai sair 850 documentos enviados, mas eu não consigo planilhar. Planilhar consegue. Aqui, né, a gente tem essa opção de exportar. De exportar. Então, acho que isso já serve para nós, né? Se eu conseguir imprimir com data, né, nome, dados, acho que é isso que a gente precisa para comprovar por uma fiscalização, que foi enviado esse banco e o que foi validado. Se eu conseguir imprimir. Aqui a gente consegue exportar e imprimir através da planilha, né? Mas eu entendi que a necessidade dela é um pouco... de confirmar que aquilo ali realmente saiu do CADPREV, que não é uma planilha feita à mão. Não, é isso que eu perguntei, porque do Comprev sai uma planilha com logo do Comprev, sai com dados, esse ainda não, né? Ainda não, mas... Isso que seria bom para nós. A gente pode fazer essas melhorias todas, sem problema nenhum. Perfeito. Mais alguma pergunta? Marcelo. Eu só tenho uma dúvida, porque eu sou do IPRE de São Paulo, e é o número de linhas que o sistema aguenta e quanto, na verdade, ele demora para processar. Porque, por exemplo, se o IPRE em São Paulo mandar junto com o Estado de São Paulo, pode ser que isso gere problema, né? Se a gente não tem que, na verdade, fazer algum protocolo com vocês, para a gente não ter esse problema de processamento e também em relação aos relatórios, né, que ficariam muitas linhas ali. No caso de São Paulo, ficaria quase 120 mil linhas. Então, Mas você fala por mês? Não, total. Total, né? Porque então, no final vai ficar um consolidado, né? São 120 mil linhas na tela, né? No final do ano, por exemplo. Você pode exportar, né, e a gente pode pensar no relatório, mas em relação à sua dúvida, em relação ao processamento, não tem problema enviar um número grande de registros. Foi como eu falei para vocês, a gente não faz nenhum tipo de restrição no sistema. O que acontece é que vai demorar um pouco mais para processar, né? Mas todos os arquivos serão processados, não tem problema nenhum em enviar. Mas não daria problema se 2 entes grandes mandassem ao mesmo tempo e, por exemplo, os pequenos ficariam prejudicados, porque eles teriam que esperar, por exemplo, a minha fila para depois ter o resultado deles. E se entrar da SPPREV, então, ele vai demorar mais ainda até ter o resultado. A gente monta essa fila, né, e vai ordenado. E aí é o que a gente está pedindo para ser enviado mensal, para ser enviado de aniversário, que aí ninguém fica prejudicado, né? E aí vai da necessidade de cada um, vai em relação ao que cada um está precisando. Porque a gente não tem como medir no sistema quem é maior e quem é menor.
Então, a gente deixou mesmo em aberto. Como assim, ainda tem poucas adesões, a gente está aí com 50 adesões, eu espero que aumente depois dessa palestra, né? Mas hoje a gente está aí com 50... Pessoal. A gente está aí com 50 adesões, ainda é pouco. E essa ideia de restringir é o que a gente não está querendo. O que a gente está querendo é que, a partir das adesões, a partir do momento que a gente está vendo que ali está sendo utilizado, a gente aumente a capacidade de processamento. Aí a gente não restringe vocês de mandar os arquivos. A gente vai tentar, a partir da iniciativa de vocês, de utilização do sistema, aumentar mais essa capacidade de processamento. A gente vai fazer da forma inversa. É o que a gente está tentando. Ok, obrigado. Mais perguntas? Mais uma. Oi, bom dia, é da Caixa Cubatão. Uma informação, é só o CIRC que detecta os óbitos? Porque antes tinha o CISOB, né? O CISOB era mensal, até prefeito de folha de pagamento. Não tem outro sistema que detecte falecidos, né? Porque antes havia o CISOB. Só através desse CIRC? Que a gente utiliza no CADPREV, a gente utiliza o CIRC, que acabou recepcionando os dados que tinham no CISOB antigamente, né? E agora utiliza o CIRC. Uma outra forma de verificar a questão do óbito é pelo SIM, que é a base do Sistema de Mortalidade do Ministério da Saúde, né? Eu não sei se é a realidade de vocês, mas no INSS, que tem uma gama de segurados muito maior, né, muitas pessoas elas acabam não indo no cartório para declarar o óbito, né, porque ali, quando elas saem do hospital, já recebe aquela guia, e aquela guia significa que a pessoa faleceu, e com aquela guia também os cemitérios já utiliza, né, para fazer sepultamento e tudo. Então, a questão do cartório, as pessoas que fazem são mais quando precisa da certidão para um tipo de pensão, ou que precisa fazer algum inventário, alguma coisa. Então, assim, é um público mais restrito. A gente tem conhecimento que a base do SIM ela tem muito mais óbitos que a base do CISOB e do CIRC, porque é declarado pelo cartório, né? Então, existe, sim, essa base, do meu conhecimento, existe essa base do SIM, que é a base de mortalidade, que é do Ministério da Saúde. É o SIM, é S-I-M. Eu sou Giovana, do IPSM de São José dos Campos. Eu gostaria de saber de vocês as soluções que estão sendo pensadas para trabalhar a divergência das bases cadastrais. Nós, todo ano, fazemos o recadastramento de maneira que a informação mais atualizada dos nossos segurados está com a gente. Mas a gente observa que, por exemplo, o sistema Comprev, a gente tem muita dificuldade com o sistema Comprev, que traz nome da mãe errado, que traz NIT errado. Também, para subir na base do e-social, o e-social retorna erros. Então, queria saber de vocês se se está sendo pensado em alguma solução para isso, para trabalhar essa informação mais atualizada que está na mão do RPPS, mas que a gente tem essa dificuldade no dia a dia. Por exemplo, de falar para o segurado, vá lá e atualize na Receita, vá lá no TSE e atualize. Se tem alguma solução para isso. Hoje, a gente está trabalhando muito forte na questão do Sistema Integrado de Dados, que foi esse último sistema que eu mostrei aqui para vocês. Então, a ideia do Sistema Integrado de Dados é que ele tenha essa informação, né, que vai continuar sendo oriunda dos órgãos. Isso aí, a gente precisa entender que o dado do sistema de saúde é o dado do sistema da saúde, o dado da Receita é o dado da Receita, né, o dado do Ministério do Desenvolvimento Social é o dado do Ministério do Desenvolvimento Social. O que a gente quer é fazer, na verdade, o governo federal quer, é fazer a unificação dessas bases. Então, a partir do Sistema Integrado de Dados, a gente vai ter essa unificação das bases. A gente sabe que o Sistema Integrado de Dados é uma coisa um pouco mais a médio e longo prazo. Paralelamente a isso, muitas informações ela vêm do CNIS, né? do CNIS, RGPS, no caso lá do INSS. Então, lá no INSS, a gente tem uma ferramenta,
eu falo porque eu vim de lá recentemente, é uma ferramenta chamada MDM, que é uma base de ouro. Então, ela faz toda essa verificação em relação às bases que são recebidas. Então, se ela recebe uma base do Ministério do Trabalho, recebe uma base da Receita, ele já faz, né, essa verificação qual é o melhor dado para se colocar, para se disponibilizar. Então, já está sendo feito isso através do INSS. Né? A gente entende que com a entrada do E-Social também vai melhorar muito. A qualificação do Comprev também está sendo verificada pela equipe. Né? E, então, a gente tem trabalhado. Mas é um desafio, eu vou precisar confessar que é um desafio grande, que a gente precisa enfrentar para unificar essas bases. Porque toda a questão de processamento de base é um volume muito alto, precisa ter uma estrutura muito robusta para se fazer isso. Mas, a partir do MDM, a partir da qualificação, do módulo de qualificação que tem no Comprev, a gente tem conseguido diminuir essas divergências. E, com o sistema integrado de dados, por essa palavra, né, já falando integrado, eu imagino que vai dirimir e diminuir ainda mais essa questão das divergências. Mas, por enquanto, a gente precisa conviver. Por isso que eu quis, aqui na apresentação, trazer para vocês a realidade do CIRC, né? Porque vocês entendendo qual é a realidade do sistema, como acontece, como funciona, vocês vão ver que existe um processo aí por trás que é verificado, que às vezes ainda depende de ação humana, né, para ser feito. Então, tudo isso a gente precisa levar em conta em relação a essa questão da divergência dos dados. O TCU tem apontado também essas questões, né, e existem grupos interministeriais em relação à governança de dados, qualificação dos dados. Então, não é um trabalho só nosso, lá do departamento, nem do Ministério. Acaba sendo um trabalho de todo o governo, porque envolve dados que são oriundos de vários ministérios, de vários órgãos, né? Mas aí a gente está bem focado em trazer o melhor dado para vocês. E o que partir ali do Ministério, a gente está tentando trazer de forma mais transparente e de forma que vocês tenham mais confiança naquilo que vocês estão trabalhando. Ok. Muito obrigado, Eleide, pelos seus esclarecimentos, pela apresentação. Parabéns. Muito obrigado a presença de todos. Agora nós teremos um intervalo de 30 minutos, tá, gente? Somente 30 minutos. Depois retornamos com a próxima palestra, ok? Obrigado. Obrigada, gente.